Opa, tudo bom? Boa noite, irmãos. Hoje vai ser comigo. Vamos só esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Senhor Jesus, um beijo. Meu primo Joaquim, beijo. Pessoal, fiquei incumbido hoje de trazer a mensagem. E a gente fica um pouquinho nervoso, né, de estar aqui. Mas é sempre importante a gente trazer a palavra de Deus e ler mais um pouquinho e buscar entender e seguir o exemplo, né? Então, para começar hoje, vamos começar orando, entregando nosso culto a Deus, que é o grande responsável por toda a nossa vida, né? Por tudo o que Ele tem feito por nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus amado Pai, graças te damos por mais uma vez estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor meu Deus, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado por cada casa que está aqui representando. Obrigado por cada família. Obrigado, Senhor meu Deus, porque Tu tem derramado, Senhor meu Deus, Tuas bênçãos sobre nós. Porque Tu és santo, ó Pai, Tu és o Senhor dos senhores, ó Pai, e que em Ti possamos ter fé, possamos ter sabedoria, discernimento, e a Tua misericórdia, Senhor meu Deus, sobre nossas vidas seja derramada. Perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar com uma música, aí já eu volto falando só mais um pouquinho, viu? Vamos lá? Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele
Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura bíblica que está escrita em Daniel, capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Daniel, capítulo 2, do versículo 20 ao 23, que vai falar assim: Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois deles são a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Aqui Daniel estava falando para o rei Nabucodonosor, quando ele teve um sonho, e Daniel sempre foi firme a Deus. Ele sempre buscou Deus de todo o seu coração. Então, tudo que Daniel passou foi por obediência a Deus. E Deus deu recompensa sobre isso. Então, que nós possamos ser igual a Daniel. A gente possa colocar nossos caminhos de acordo com o que Deus tem pedido. E em tudo, a gente deva orar para saber aquilo que Deus realmente quer para nós. Amém? A gente vai ficar com mais um louvor e vamos para a palavra. Amém, irmãos? Agora
Vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 1, versículo 43 em diante. Certo? Livro de João, capítulo 1, do versículo 43 em diante. Vamos lá. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde era também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa da cidade de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então, Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Essa história é a história de Natanael, certo? E quando Jesus chamou Filipe, ele estava reunindo os seus discípulos. E aí Filipe tinha um amigo chamado Natanael e disse: Espera aí que eu vou chamar Natanael. Mas quando Filipe ele foi todo empolgado chamar Natanael para dizer: Caramba, Moisés tinha escrito que ia vir um mestre, um mensageiro. E aí eles estudavam a Bíblia, principalmente Natanael. Ele era realmente um estudador. Ele realmente estudava a Bíblia, a Torá na época. E ele tinha intimidade com Deus. Natanael tinha intimidade com Deus. Justamente por quê? Porque ele estudava a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto onde que a gente vai entrar hoje, é aqui, ó. Quando Natanael fala para Filipe: E será que pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Quer dizer, hoje nós olhamos para os nossos irmãos. E será que a gente julga o nosso irmão pelo que ele faz, de onde ele vem, de onde ele é? Hoje nós estamos olhando para o nosso íntimo e olhamos para outra pessoa e a gente julga ela sem conhecer. A gente realmente demonstra isso. Então, vocês viram Jesus, a gente conhece Jesus. A gente já ouviu falar de Jesus. Naquela época, Jesus estava passando. E aí, Jesus chamou Filipe. E Filipe foi chamar Natanael para dizer: Olha, aquele que Moisés falava está aqui. Vamos lá. E ele vem de Nazaré. Então, quer dizer,
Nazaré era uma cidade pequena, era uma cidade tipo, vou supor assim, Tibiri. E aí a gente sai daqui para fazer uma entrevista de emprego em João Pessoa, que muitos estudantes já passou por isso. De dizer, tu mora em Tibiri, não sei o quê, e ficar de zombação porque mora em Tibiri. Eu digo isso porque eu passei por isso. Mas você vai fazer uma entrevista de emprego em João Pessoa, numa empresa, aí chega lá e diz, e pode sair alguma coisa boa de Tibiri? Quer dizer, ele não sabe o que a gente passou, o que a gente estudou, para estar ali naquela entrevista. Então, será que a gente tem julgado as pessoas nesse sentido? Vamos dar continuidade. E aí, Filipe, com toda a sua sabedoria, disse assim, apenas venha. Filipe poderia ter defendido Jesus no caso de dizer, mas rapaz, Jesus vai falar do amor de Deus, foi ele o enviado, foi ele realmente quem Deus mandou, mas não. Ele, em vez de discutir com Natanael, ele disse assim, apenas vem. E Natanael seguiu. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, o que é que Jesus disse para Natanael? Aí sim está o verdadeiro israelita. Primeiro, por que um verdadeiro israelita? Naquela época, os israelitas, eles costumavam estudar a palavra de Deus. E era onde existiam os fariseus, os doutores da lei. E Natanael era um discípulo deles. Mas Natanael era diferente. Por quê? Porque Natanael, ele realmente estudava a palavra de Deus, mas não fazia as mesmas coisas que os doutores da lei faziam. Então, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha fé. Por quê? Porque hoje nós temos fé em Deus, acreditamos, mas a gente não vê Deus. A gente vê o que Deus faz, mas a gente não vê. Então isso é ter fé, é acreditar em algo que a gente não vê. E aí, assim que Jesus falou, aí está o verdadeiro israelita. E Natanael diz assim, de onde o Senhor me conhece? Olha só, Natanael chegou até Jesus, até então ele julgou, disse que não prestava de onde ele veio, e ainda disse assim, de onde é que o Senhor me conhece? Aí o segredo está aqui agora, preste atenção. Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Olha só o que Natanael falou. Mestre, então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Então a gente para pensar. Natanael, ele chegou até Jesus sem saber quem ele era. Então, primeiro ele julgou Jesus de onde ele veio. Depois até falou para Jesus, de onde é que o Senhor me conhece? O Senhor está dizendo que eu sou um verdadeiro israelita. Então vou contar um pouquinho da história que aconteceu com Natanael. Quando Natanael nasceu, ele nasceu na mesma época que Jesus. Então, quem era o rei da época? Herodes. Então, quando Jesus nasceu, passou a estrela, veio os 3 magos, e todo mundo começou a comentar o quê? O novo rei nasceu. Então Herodes ficou com medo de perder o seu reinado. Ele realmente ficou com medo. Então ele deu uma ordem que era para sacrificar todas as crianças de 2 anos abaixo, que era o tempo que Jesus estava nascendo, tal, aquela coisa. E ele estava acreditando na história que ia vir um novo rei. Então por isso que ele estipulou 2 anos abaixo.
E aí sua mãe, a mãe de Natanael, com medo de perder o seu filho, embrulhou e colocou embaixo da figueira. E todas as vezes que ela ia colocar o seu filho embaixo da figueira, ela prostrava a Deus, ela orava a Deus, pedindo para que Deus protegesse o seu filho, pedindo para que nenhum mal acontecesse com seu filho. E quando os guardas passavam, Natanael não estava em casa, ele estava onde? Embaixo da figueira. Então o que acontece? Natanael cresceu e quando ele completou 15 anos, foi que sua mãe falou para ele o que aconteceu, a verdadeira história. Então, só Natanael e só sua mãe sabia do que tinha acontecido. Por quê? Porque era um segredo da sua mãe. Então, quando Natanael amadureceu o suficiente, aí ela contou o segredo para Natanael. Então, quando Jesus chegou para Natanael e falou: de onde é que o senhor me conhece? E ele responde o quê? Antes que Filipe lhe chamasse, eu já tinha lhe visto na figueira. Então, olha como Natanael muda. Na mesma hora, ele mudou o pensamento e disse o quê? Ele lembrou do que passou com a sua mãe e respondeu o quê? Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Então, Deus, Ele nos conhece no nosso íntimo. Ele sabe o que a gente passa. Ele realmente sabe o que temos passado. Ele sabe de onde viemos. Ele sabe para onde vamos. Ele sabe de tudo. Então, assim, que possamos ter fé. Fé em Deus. Porque é um único que é digno disso. Da gente poder realmente acreditar sem conseguir enxergar. A gente só enxerga as maravilhas de Deus por nós. Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que ter obediência a Deus. No sentido de fazer o que Ele fala, o que Ele pede. De estudar a Bíblia. De realmente procurar ser sábio naquilo que Deus quer para nós. Devemos orar como a mãe de Natanael orou. Dizer: Senhor, estipular aquilo que você quer para a sua vida. Senhor, eu quero isso. Então, realmente, se for da tua vontade, me traz isso ou faz isso. Mas sempre pedindo a Deus que, se for da vontade dele, ele faça com que aconteça. Certo? Então, assim, foram alguns pontos que a gente tirou daqui que achei importante para que nós possamos entender e buscar mais a Deus e que possamos estar lendo mais a Bíblia. Nesse momento difícil em que estamos vivendo, a gente não sabe o que está passando aí fora. Apenas as TVs mostram o que está passando e às vezes não é nem verdade. Então, que a gente possa apenas orar por essas pessoas que estão passando dificuldades, por essas pessoas que perderam entes queridos, por essas pessoas que estão doentes, que a gente possa orar por essas pessoas, pelos pais desempregados, pelas famílias que não têm o que comer. Então, que essas pessoas possam ser motivos de oração. Todos os dias a gente está aqui, então a gente pode sim separar um tempinho durante o dia para orar por essas pessoas. Amém? Foi mais ou menos isso que eu quis trazer hoje para vocês. E vamos para mais um louvor para a gente poder encerrar. Amém? Certo? Eu vou... Faz tempo que eu toco, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, certo? Espero que os irmãos entendam.
pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele me entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontro. Agora posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele me entregou. Amém, irmão? Amém. Então, agora vamos orar para encerrar. E gostaria que os irmãos também orassem em casa pelo que estamos passando, né? Pelo que vemos, e que essa palavra possa ter ficado no coração de vocês, que vocês possam ter entendido que com a vida de Natanael, com o que ele passou, a gente possa aprender um pouquinho sobre isso. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos por mais uma vez, Pai, poder estar aqui lendo a Tua Palavra, poder te buscar mais, poder estar mais próximo de Ti. Pai, Tu sabes o que estamos passando, Tu sabes os nossos corações. Tu, Senhor, meu Deus, é aquele que enxerga até o nosso íntimo. Então, Senhor, que o Senhor possa nos dar coragem, nos dar discernimento, nos dar humildade de estarmos mais próximos de Ti. Sabemos que não é fácil, somos falhos, somos pecadores, mas que possamos pedir perdão dos nossos pecados, que os nossos pecados não possam nos afligir e nos afastar de Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, põe a Tua mão sobre aquelas pessoas que perderam entes queridos, pelas aquelas pessoas que estão doentes, que possamos, ó Pai, juntos fazer a diferença, possamos orar
por essas pessoas. Possamos falar contigo. Possamos, ó Pai, estar de joelhos orando pela nossa nação, porque sabemos que não está fácil. Mas mesmo assim, Senhor meu Deus, o Senhor não deixa de ser Deus. Mesmo assim, o Senhor não deixa de ser o Rei dos Reis. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Avisa que amanhã tem 19 horas. E amanhã, só mais uma vez, amanhã às 19 horas estaremos novamente juntos, ok? Muito obrigado, boa noite. Beijo pra vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Legal.